Hoje eu quero fazer a leitura do capítulo 1 até o 4 com vocês, tá bom? Então vamos iniciar aqui. Vou pegar a Almeida Corrigida Fiel, tá? De uma maneira simples. Quando tiver algum detalhe que eu quiser, assim, falar sobre as traduções, aí eu vou comentar, tá bom? Então, Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Aqui já tem uma primeira questão. Os cristãos, eles têm uma dificuldade tremenda de compreender que Jesus, ele não é o próprio Deus Pai. Isso é muito simples. A Escritura, ela é muito clara. A literalidade, o cristalino da Escritura, ela já fala isso. É tão simples, é de tão simples compreensão, mas as pessoas complicam, porque elas entendem que Jesus, ele também é chamado, muitas vezes, por títulos que o Pai ele tem, títulos de Deus, de ser um ser divino, mas, como eu já disse, aí tem aqui materiais no próprio canal, e também já no Telegram e tal, nós também temos títulos de divindade. Jesus, ele disse, vós sois deuses, vós sois Elohim. Isso é muito simples. Termos o título de seres divinos não toma o status de Deus, tá? A gente não toma o trono dele, a gente não tem nada a ver, é apenas a natureza espiritual que nós herdamos dele. Então, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. É muito claro, tá? O texto no grego e tal, tudo isso aqui é muito tranquilo. Deus deu uma revelação a Cristo. Cristo, sendo o Deus Pai, não há revelação para ele, ele é diferente. Agora, quando compreendemos que algo foi revelado a Jesus Cristo, é bem simples entendermos. A Escritura, ela sempre diz que poder foi otorgado, foi revelado a ele, foi dado a ele, e etc, e etc. Então isso é bem simples. Continuando, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. É interessante que a Escritura aqui já mostra como que é o tempo do Apocalipse. Ela diz que brevemente devem acontecer. Por quê? Para o mundo espiritual, o atemporal ele é um fato. Então, para nós, muitas pessoas tiram sarro, né, e falam assim, onde estão as profecias que se cumpriram da Bíblia, de Apocalipse e tal? Já fazem mais de 2000 anos que Jesus ele veio à Terra e tal, e elas não se cumpriram, né? Será que ele está atrasado e etc? Não, é breve. Só que no mundo espiritual, como eu já disse, a Escritura já revelou de maneira literal e muito profunda que 1000 anos para Deus são como um dia como 1000 anos. Então, brevemente, elas devem acontecer. Por quê? Eram partes finais onde Jesus ele vai revelar coisas do passado, vai conectá-las todas no livro de Apocalipse, para poder colocar aqui para João e para que João pudesse escrever para nós e mostrar, olha, aqui está todas as revelações conectadas para que vocês compreendam. Tá? E aí diz, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Então, João, ele é o escritor de Apocalipse. Alguns entendem que outros escritores escreveram o livro de Apocalipse. Eu compreendo que aqui é da maneira exatamente como a Bíblia está dizendo. João, ele é o escritor. Aí diz, bem-aventurado ou feliz aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Novamente, o tempo, ele é breve. Tá? Aí cai o erro daqueles que são os preteristas, que eles dizem, olha, o tempo era breve, era muito próximo. Então significa que as coisas tinham que acontecer logo em seguida, então a melhor interpretação é a interpretação histórica. Mas a interpretação histórica, ela chega ao ridículo de, por exemplo, colocar que, por exemplo, as duas testemunhas, elas são o Velho e o Novo Testamento. Sendo que é dito que elas morrem diante da vista de todos em praça pública e o mundo observa aquilo. Aí eles dizem que a Bíblia foi queimada lá na época, na França e tal, na praça. Mas aquilo não foi o mundo que observou e hoje temos Bíblia na mão. Não tem nada a ver, entendeu? Eles colocam coisas que é muito, eu diria assim, fraca e fútil a interpretação. Tá? Ela tem que ser coerente. Só que como a questão espiritual deles é muito... O mundo de hoje, materialista, ele conseguiu sugar toda essa questão espiritual e esse conhecimento das pessoas. Então, quando elas vão ler um livro desse, elas têm dificuldade, né? E aí, o tempo está próximo, ou seja, é um mundo atemporal. É o tempo de Deus. Lá, está passando uma semana, a era inteira da humanidade. Uma semana. São 6 dias, na verdade, porque estamos terminando o 6º dia. E aí terá um dia inteiro de julgamento. Então, ou seja, nenhuma semana passou na eternidade, lá no mundo de Deus, o atemporal. É óbvio que lá é próximo, só que as coisas aqui, as pessoas elas não entendem como que é diferente, né? Então, continuando. João,
às 7 igrejas que estão na Ásia. Inclusive, o termo Ásia, ele aponta para o continente, ele também aponta para uma palavra hebraica chamada Asiá. Asiá é o chamado mundo físico, uma parte onde o nosso mundo físico está. Isso é um código, tá? Um código hebraico, se escreve assim, inclusive a própria raiz do continente asiático, como ele foi chamado de Ásia, ela é desconhecido, tá? Não existe um consenso entre historiadores de o que significa o nome Ásia. Tá? E é interessante que João, às 7 igrejas, ele diz que estão na Ásia, ou Asiá, que é um termo hebraico que é usado no diagrama da Cabala, onde significa o mundo físico, ou seja, aos anjos que estão nas igrejas, nas comunidades da Ásia, ou do mundo físico. Isso já é um primeiro código, tá? Ele diz, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Novamente, passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Atemporal. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Os 7 espíritos, como eu já coloquei na live passada, revelando sobre João Batista, ele teve uma porção dobrada, ou seja, ele cumpriu o seu ministério, ele teve sua morte, mas ele veio aqui na Terra para assegurar a vinda do Messias numa linha do tempo, ou seja, no tempo passado, para que nada ocorresse, né? Porque o mundo de lá é atemporal. Eu sei que talvez é difícil para alguns, né? E esses são os 7 espíritos, já coloquei que são Adão, né? Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Elias, João, que na verdade se tratam do mesmo, e João o Evangelista, que é o escritor de Apocalipse. Inclusive, toda essa revelação aqui, a gente consegue compreender que ela foi dada a João numa viagem atemporal dele de maneira espiritual. Exatamente como Enoque foi revelado, exatamente como Paulo, por exemplo, ele comenta de alguém que foi ao terceiro céu. Alguns dizem que aquele que foi ao terceiro céu era ele mesmo, ele só não falou que era ele, porque ele não queria se ensoberbecer, né? Mas em realidade eu creio que era ele mesmo. E essas pessoas elas são levadas em espírito, tá? Ou seja, o nosso corpo. Isso aqui é só uma casca, né? Então, eles são levadas e atemporalmente eles acessam as coisas do futuro. João, ele viu o nosso mundo, os nossos dias, etc e tal, tá? Então, dando continuidade. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Primeira questão aqui. Alguns dizem, Jesus, ele é a fiel testemunha. E a Escritura sempre nos chama de fiéis testemunhas. Tá? Alguns até batem e falam assim, Lua, fiel testemunha do Criador. Lua, fiel testemunha do Criador. Primeira coisa que o versículo está fora de contexto. Na verdade, a Escritura diz que nós somos fiéis testemunhas, exatamente como o Sol e Lua. Ou seja, o versículo está falando do Sol e da Lua, e está falando que nós somos a testemunha. E a maior fiel testemunha que Deus tem é Cristo. Né? Não são corpos celestes. Corpos celestes são demarcadores de tempo do mundo. Né? Ele é o primogênito dentre os mortos, por quê? Ele é o primeiro daqueles que morreu. De todos os seres celestiais, ele é o primeiro que morreu. Você fala, porque há outros que morreram? Sim, há vários anjos que morreram. A Escritura fala que nós somos mortos em nossas ofensas. Mas hoje fomos revividos. E por que mortos? Porque nós morremos espiritualmente. Para a teologia geral, eles dizem que isso é um entendimento abstrato. Como sempre, né? Eles nunca... Você vai perceber que a teologia, ela sempre vai falar o seguinte, ela lê o que está na Bíblia e ela fala, mas não é o que está escrito, tá? Ela lê o outro versículo, mas não é o que está escrito, é tal coisa. Lê o versículo e sempre nega os versículos, né? Então, Jesus, ele é o primeiro desses e o chamado príncipe dos reis da terra. Aqui também uma identificação de que Jesus Cristo não é o Deus Pai, porque Deus, ele nunca, prestem bem atenção, nunca foi príncipe. Deus, ele sempre é o governante rei macro. Jesus, ele é filho de Deus, ele sai de Deus, e ele tem um momento que ele foi chamado príncipe, mas ele se torna rei dos reis. Então, por isso que essa aqui é uma questão irrefutável. Deus nunca foi nosso irmão e Deus nunca foi nosso príncipe. Deus sempre foi rei e sempre nosso pai. Jesus é nosso irmão e ele nos chama de irmãos. Aí diz, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O amor de Cristo ele é completamente incomparável a qualquer ser do universo, tirando o Pai. Por isso que a plenitude de Deus habita em Cristo, no sentido de que o Pai, ele é puro amor, Deus é amor, e Jesus, ele é o ser de todos o universo, macroversos, multiversos, que ele consegue expressar perfeitamente o amor de Deus por nós, o amor que Cristo tem por nós, tá?
E olha que interessante, verso 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Olha aqui, novamente, para Deus e seu Pai. Mas é Deus falando para ele mesmo que ele é pai dele mesmo? Não. Na verdade, aqui é muito claro no Apocalipse a diferença de Cristo como ser e Deus o Pai. É outro, né? Isso é bem claro. E a questão de nos fez reis e sacerdotes. Deixa eu colocar brevemente algo para vocês. A questão de reis e sacerdotes, elas são funções e galardões ligados a quando nós ressuscitarmos. Alguns serão separados para reis e sacerdotes. A função de rei e sacerdote, elas estão completamente conectadas. Alguns dizem, aquele que é rei, ele não é sacerdote, ele é sacerdote também. Ele pode, quando ele tem um nível altíssimo, ele pode adentrar também como sacerdote dentro de um templo. Isso é uma coisa bem interessante. E isso tem como provar pela própria Bíblia, tá? Vocês têm que estudar a pessoa de Davi, por exemplo, Salomão e etc. Vocês perceberão que eles também tinham um tipo de função como rei e sacerdote. E Jesus, ele é nosso rei, rei dos reis, supremo, todos os reis da terra, e sumo sacerdote. E aí é dito, a ele glória e poder para todo sempre. E aí diz o verso 7, eis que vem com as nuvens, olha que interessante, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Isso aqui é importante vocês compreenderem. Quando as pessoas dizem que quando Jesus ele voltar, há a primeira ressurreição, não é? Ok. E em seguida, logo em seguida, a segunda ressurreição também ocorre. Essa aqui é o versículo que prova isso e ele é irrefutável. Como que aqueles que transpassaram estão ligados ao que fizeram mal a Jesus. Tá? Por isso que é dito, mesmo os que o transpassaram, ou seja, naquela época, Jesus ele tinha morrido, ele já tinha ressuscitado, estava dando essa revelação a João, só que ele já estava mostrando que, quando ele voltasse, todo o olho veria, não é um arrebatamento secreto, isso aqui é muito simples, já está refutado o arrebatamento secreto, só com esse verso, não preciso falar muito, mas a gente vai refutar ele ao longo dos estudos de Apocalipse. Mostra a questão de eis que vem com as nuvens. Isso é interessante, que é um verso ligado ao livro de Enoque, tá? Isso é bem interessante. Jesus citando o livro de Enoque, que fala que ele vem sobre as nuvens, com todos os anjos e tal. O livro de Judas citou o livro de Enoque. Alguns vão falar, ele está citando Judas. Não, ele está citando, na verdade, o livro de Enoque, que é anterior ao livro de Judas. E diz, todo olho verá, até que os mesmos que o transpassaram, ou seja, aqueles que crucificaram a Cristo literalmente, eles ressuscitarão e verão. Tá? Então aquela questão que tem um milênio, que fica não ressuscita um povo, mas fica um monte de gente ainda sobrando e tal, já está refutado só com esse verso aqui. Tá? E é dito, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Ou seja, aqueles que verão a volta de Cristo, e aí quando observarem que fazem parte dessa segunda ressurreição, eles vão lamentar muito, né? E ele diz, eu sou o alfa e o ômega, expressão que na verdade é originada no hebraico, que seria eu sou o Aleph, tá? Eu sou a primeira letra e a última letra, ou seja, eu sou o princípio e o fim, né? Que aqui está o verso, eu sou o princípio e o fim. Então, o tempo nosso está completamente conectado à figura de Cristo como o Senhor do tempo. Ele é o Senhor e nada foge do alcance, nada pode ser mudado. Tanto que ele tem seus vigilantes, por exemplo, Elias foi fazer um papel desse, mas mesmo que o diabo ele tentasse tudo que é possível dentro dessa linha do tempo, Cristo ele é esse Aleph Tav, ele tem o princípio e o fim do nosso mundo. Ele está completamente ligado à figura de Cristo e é imutável. Ele é o Senhor. Aliás, eu diria aqui que ele já venceu. Nós apenas estamos passando ainda essa simulação, mas tudo isso já passou, por incrível que pareça, no tempo de lá. Tá? É um pouco complexo, né? Mas tudo bem, a gente aos poucos vai compreendendo isso. E ele diz, o princípio e o fim, diz o Senhor, novamente, passado, presente e futuro, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, ele estava em sofrimento, né? Ele foi perseguido. E olha aqui a viagem atemporal dele. Eu fui arrebatado no espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, né? Que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia.
Aqui eu tenho brevemente o significado dessas igrejas. Deixa eu ver aqui. Éfeso, como eu disse, ela vem da palavra éforos, que significa supervisor, tá? Aquele que observa, né, que supervisiona. Esmirna, ela está ligada à mirra, usada como medicamento, como incensos, como perfume, tá? O termo. Deixa eu ver a outra palavra aqui. Eu não tinha assim, separado isso aqui, mas eu falei, não, deixa eu colocar aqui que é interessante, né? Sempre é importante a gente falar sobre essas questões. Pérgamo, ela é uma palavra que, segundo os estudos, ela significa cidadela ou torre fortificada, né? Mais uma vez como vigilantes, né? Aqueles que vigiam, né? Essa é uma palavra misteriosa que o pessoal não entra em consenso no significado de Tiatira. O termo Sardes, isso é interessante, que está ligado, inclusive, a um dos 7 espíritos, que é Moisés, que é o êxodo, é a saída, né? É um termo que está ligado a escapar, os que permanecem, os que escapam. Olha que interessante, né? Fuga está ligado à palavra fuga, né? Completamente aquilo que Deus ele mostrou, revelou para mim de que os 7 espíritos, né, conectados a cada uma dessas igrejas, justamente a de Sardes é Moisés, né? Filadélfia está ligado a filos, né, o amor fraternal, amor de irmão, né? Isso é muito interessante. E Laodiceia ligado a povo que governa. Olha que interessante. Sempre uma questão de governo, né? Aquilo que Deus ele coloca para cada um. Geralmente, quando as pessoas vão estudar, inclusive, sobre as 7 igrejas, elas colocam aquela ideia histórica e vão colocando que a primeira igreja é do tal tempo da igreja católica, depois foi andando e tal. Olha, na verdade, essas igrejas elas eram do mesmo tempo aqui, tá? Da mesma região, e elas são uma simbologia das eras humanas até a época de João, e também elas já são um reflexo de todo o tempo da igreja. Né? Não tem essa de você dizer assim, somos a igreja de Laodiceia. Ah, não, estamos na de Filadélfia. Ah, somos a de... Não, somos todas essas refletidas como última geração. Todas, tá? E se fosse colocar por profetas, né, pela questão dos 7 espíritos, como eu disse, na verdade estaríamos até ligados hoje como Éfeso, como a igreja que deixou o primeiro amor, tá? Onde estamos ligados sempre os últimos estão ligados como os primeiros. Né? Então deixamos o primeiro amor, tá? Então, mas todas as igrejas elas expressam uma mensagem de exortação para cada um de nós. Lembrando que quando eu coloquei sobre os 7 espíritos para vocês, né, Enoque está ligado à igreja de Éfeso, João a Esmirna, João Batista e Pérgamo, Elias, que é a segunda vinda de João Batista, mas ele não nasceu, tá? Ele não reencarnou, viu, pessoal? E nem João Batista era a reencarnação de Elias, né? Ele apenas a porção dobrada de espírito que ele tinha, então ele veio antes do tempo, então ligado a Tiatira, Moisés a Sardes, Abraão a Filadélfia e Noé a Laodiceia, tá? A figura de Adão, você vê que ela foi deposta mesmo, né? Ele falhou, então na verdade, é Jesus o que é o segundo Adão, aquele que substitui e está ligado a todas essas igrejas. Entendeu? Então, ele está enviando os seus 7 espíritos. E estes são ligados a cada uma dessas igrejas. Na live passada, vocês depois, quem não assistiu, procurem sobre João Batista não é a reencarnação de Elias, mas ele está ligado a uma dessas, inclusive, igrejas. Né? Eu até provei através de versos onde eles são claros nessa questão. Hoje eu vou falar também brevemente sobre a questão do que eles chamam de chakras. Porque a escritura ela tem uma questão muito interessante. Como ela está falando sobre o corpo de Cristo, então existem codificações no livro de Apocalipse que eles vão apontar para pontos do corpo. A todo momento você vai perceber que ele sempre aponta para partes do corpo, para vestes, para a mão, para olhos, para, por exemplo, certos órgãos, né? E é muito interessante. Então a gente consegue fazer toda essa análise da questão das igrejas com os chakras, tá? Os chakras são glândulas. Eu chamo de chakras porque é uma palavra mais conhecida, mas só que é uma palavra usada em religião aí pelos hinduístas e tal. Às vezes eu não gosto muito porque o pessoal às vezes acaba confundindo, né? Acaba ouvindo assim e fica em choque, fala: "Ai, meu Deus, o cara estava ensinando paganismo?" Não, de maneira nenhuma, tá? Então, dando continuidade na leitura aqui. No verso 12: "E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro." Isso aqui eu vou falar numa outra live, tá, pessoal? Algo muito importante, mas está ligado às gerações de Cristo. Mas eu vou já dar uma revelação muito profunda para vocês. Cada castiçal, ele possui 7 luzes. E aqui ele observava 7 castiçais.
Então, em total, são 49 luzes. Com Jesus, 50. Olha o jubileu aí. Cada castiçal, ele simboliza um mundo. Você fala, um mundo? Como assim, Samuel? Tá? Deixa eu comentar algo com vocês. O Shabat, que nós conhecemos como o dia de descanso, ele está ligado no reino dos céus a uma entrega de galardão. Então, exatamente como aquelas parábolas dos talentos, das moedas e tal, é entregue algo às pessoas, elas têm uma hierarquia, né? Você nasce no reino celestial, é entregue algo a você, e você vai administrar isso durante aquilo que eles chamam de semana divina, lá nos céus. E aí sempre no Shabat, passado um grande tempo, Deus ele vem ao centro de todo o universo, que está ligado ao nosso mundo, ao nosso lugar aqui, que foi a Terra 0, a Terra 1, tá? Só que ele fará uma nova Terra, não vai ser esse mundo aqui literal, isso aqui vai ser desfeito. Então nessa base, chamada Nova Terra, esse é o local onde todos os seres de todo o multiverso que existem, que Deus ele vai multiplicando, ele vai criando fractais, ele vai criando mundos e mundos, e ele vai dando esses galardões para essas pessoas, e elas vão crescendo, famílias vão sendo geradas. Você fala, famílias, Samuel? Então quer dizer que há uma multiplicação? Não é para todos. Lembra que eu disse que há anjos, há seres, que eles trabalham em prol de uma comunidade, de todo o serviço. Mas chega um momento que ele amadurece. E aí ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal. E existem união desses seres, e há famílias que nascem, e há governos que são dados a cada um. E aí existem aqueles que são separados para serem sacerdotes. E mesmo os sacerdotes têm um casamento, etc. Por isso que tem a questão do masculino e feminino. Então, existem aqueles que são dados governos, se tornam reis. Por isso que Jesus ele fala de reis e sacerdotes. Há umas outras coisas aqui, mas eu não vou falar, porque aí entraria num ponto muito polêmico e muito difícil para alguns. Mas eu vou dar uma dica. Prestem bem atenção. Quando Adão ele estava aqui na Terra, tá? Ele não ia ser aplicada a poligamia a ele. Tá? Prestem bem atenção. Agora, existem aqueles que já vai ficar sobreentendido a vocês. Existem aqueles que é dado um tipo de governo e eles têm um tipo de hierarquia e por isso que eles vieram aqui e tiveram mais de uma. Só isso vou falar. Um exemplo breve para vocês, Jacó. E o princípio de Jacó, por exemplo, de trabalhar por uma mulher 7 anos, depois trabalhar mais 7 anos por uma outra mulher. Isso são mistérios do reino dos céus, que talvez não são todos que têm estrutura para entender, tá? Então, estes, quando eles vieram aqui, eles não estavam fazendo nada fora daquilo que foi dado de autoridade e de nível hierárquico a eles, tá? Ponto final. Isso eu não vou mais falar mais nada. Pode me perguntar o que for, eu não vou falar mais nada sobre isso. Então, esses 7 castiçais, eles são mundos, e aí você percebe que há um número de 49. Eu não separei o número, esses 49, mas eu vou dando algumas dicas para vocês, isso eu vou apresentar num outro momento. Talvez um vídeo editado, porque isso é muito complexo colocar para vocês. Então é bom, às vezes, visualmente. Está ligado às gerações de Cristo. Quando você faz uma soma lá da questão de 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações, e você começa a observar o número de pessoas e tal, você vai chegar a esse entendimento, tá? Só comentei aqui brevemente para vocês compreenderem que são mundos. Então Jesus está falando já de 7 mundos, onde existem 7 espíritos. Provavelmente os 7 espíritos que nós conhecemos e que vieram e são enviados aqui à Terra, como Abraão, como Moisés, como João, né, como João Evangelista, etc. e tal, são pessoas que eram líderes de cada mundo desses. Por isso que Jesus ele reuniu seus maiores para virem a este mundo nosso e agirem exatamente como estes que foram os 7 Espíritos de Deus enviados à Terra. Né? Depois a gente vai fazer uma leitura aqui, mostra claramente que eles são os olhos de Deus sobre a Terra. Isso é interessante, os olhos de Deus, ou seja, aqueles que observam fazendo uma missão de vigilantes. Os vigilantes, para quem não compreende, eu ainda preciso fazer uma live só sobre anjos e suas hierarquias.
precisa ser bem grande e completa, né? Eu estou ainda separando todo esse material, porque eu estou unindo toda a questão hebraica com todo aquele conhecimento que a gente tem de igreja, alguns nomes que se repetem, mas são termos que às vezes as pessoas acabam confundindo, né? Como Ofanim e Tronos, na verdade se tratam do mesmo. Só que às vezes a pessoa vai, Ofanim é uma coisa, Tronos é outra, não. Só que as pessoas precisam ir no hebraico, compreender, fazer toda a conexão, as passagens e tal. Então isso dá muito trabalho. Mas quando a gente compreende toda essa questão, né, hierárquica de anjos e tal, então a gente consegue entender que eles são seres que foram enviados à Terra. E os vigilantes, eles são um tipo de ser celestial, que ele já foi aprovado, e ele vem aqui à Terra, e ele não nasce como de mulher. Ele simplesmente, por exemplo, Elias, ele era João Batista já aprovado, ressurreto, atemporalmente, veio fazer uma missão já como vigilante. O vigilante vem, entra por um portal dimensional, passa anos aqui, ou tempos, dias, dependendo a missão que ele possui, e ele, em dado momento, ele entra num portal dimensional e vai embora. Mas ele toma uma espécie de corpo. Agora, é interessante que os vigilantes mais conhecidos das pessoas são os vigilantes lá mencionados no livro de Enoque. Por quê? Eles eram caras que tinham essa missão, seres celestiais que tinham esse nível, eles vinham aqui, eles iriam observar os homens. Mas o que esses caras acabaram fazendo? Uma aliança com Satanás, onde eles tomaram as filhas de Caim para si. Olha só, né? Então o negócio ficou complicado, né? Eles tinham que cuidar, na verdade, que as linhagens não se misturassem, que a linhagem de Caim nem de Sete se unisse. Mas os caras, ao contrário, se uniram à linhagem que era proibida. E ainda queriam, o amálgama deles trouxe demônios à Terra, trouxe um mal em nível assim que extrapolou tudo e simplesmente eles chutaram um balde. Por isso Deus, obviamente, eles tinham um nível de entendimento, e quando eles fazem isso, esse ser, ele não toma o cálice do esquecimento, ele vem com o corpo completamente aberto, a mente dele está aberta. Por isso que eles ensinaram muitos segredos, por exemplo, aos homens, né? Mesmo, por exemplo, um Nephilim, quando ele nasce, ele tem menos entendimento que um vigilante, porque o vigilante, ele vem aqui, ele não passa pelo cálice do esquecimento, então o Nephilim, ele não tem o cálice do esquecimento completo, mas ele possui, ele esquece de muita coisa, ele não tem um nível mental igual de um anjo que simplesmente desceu do céu e veio aqui e tomou uma forma de corpo humano. Isso é uma hierarquia específica, onde eles conseguem fazer isso, só que eles fizeram isso e eles são os vigilantes que simplesmente não têm perdão. Compreender por que não tem perdão? Porque eles têm um nível hierárquico muito grande. Quando você faz estudos mais detalhados deles, eles são serafins, do mais alto grau, do mais alto escalão celestial. Dando continuidade, então. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, ou seja, filho do homem é um termo para dizer um semelhante a humano, como uma figura humana, né? Vestido até os pés de uma roupa comprida, sempre comprida, muito a questão de castidade e respeito, né? Não roupas curtas. E cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Olha que interessante, ele tem um traje específico, ligado àquele traje de Adão, tá? E sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Aqui você vê que Cristo, a figura de Cristo, ele está em seu estado completamente glorificado de glória, porque quando ele aparece para os discípulos, aparece de uma maneira. Ele, em todo o seu estado de glória e poder, os cabelos eles ficam como brancos, né? Interessante que os desenhos animados, como Goku, lá do Dragon Balls, né? Eu não me lembro outro desenho, mas quando eles têm uma outra forma, né, uma forma de toda poderosa, o cabelo fica de outra cor, aumenta e etc e tal, a cor da pele fica diferente e tal, então tudo isso na verdade é só uma imitação daquilo que é o mundo celestial, né? E aí os seus olhos como chama de fogo. Isso é interessante que na Marvel, né, recentemente o Thor, né, quando ele está no seu poder máximo lá, o personagem, o tal Deus do Trovão, na verdade ele é uma imitação, uma paródia de Cristo, né? E ele geralmente tem seus olhos todos eletrificados, né? Ou como fogo, né? Geralmente personagens assim com seu poder sempre são vistos assim em filmes, né? Então tudo isso é sempre uma imitação daquilo que as figuras bíblicas já possuíam, né? E aí dito, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, ou seja, uma cor completamente de fogo, estava ardendo. Alguns, tristemente, pessoal, não quero, né, tirar essas pessoas, né, falar, olha, vocês não têm entendimento nenhum, mas, gente, tem um pessoal com uma interpretação muito simplória, que eles pegam essa passagem aqui e falam que significava que Cristo, ele era
de uma etnia aqui, por exemplo, moreno, negro, algo do tipo. Não tem nada a ver, gente. Isso aqui, como latão reluzente, significa que o corpo dele está incandescente, está como chamas, está brilhando. Não tem nada a ver com etnia, se é branco, se é difícil saber qual é a etnia exata de Cristo, tá? Pelas experiências que muitas pessoas têm de EQM, uma coisa você percebe: Cristo, ele não é, por exemplo, exatamente asiático. Ele tem uma forma mais como das pessoas ali do Oriente mesmo, tá? Então, pelo menos assim ele se mostra, tá? Para a maioria das pessoas. A não ser que as pessoas estejam em milhões mentindo, mas geralmente elas dão um tipo de forma, tá? Como Cristo é. Ele não é exatamente aquele Messias do quadro que a gente tem ali, só que eu vou dizer também que ele não está super longe daquilo, tá? Bom, vamos continuar aqui. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, ou seja, 7 espíritos, tá? Quando a gente fala estrelas, a estrela, a definição de estrela para as pessoas, ela é uma porta dimensional, tá? E ela significa um ser. Sempre a escritura, quando ela fala de estrela, está falando de um anjo, de seres espirituais. Mas esse invólucro espiritual desses seres, muitas vezes eles estão conectados a corpos celestes que Deus ele criou. Tá? Existem as 7 estrelas errantes, que são corpos celestes que são como nós de energia, das linhas do campo magnético, que eles te levam para uma outra dimensão. Por isso que, de certa maneira, tá? Tecnicamente, quando as pessoas falam que tem espíritos que vieram de tal planeta e tal, na verdade elas estão falando que veio de uma tal dimensão. Não é que aquele planeta, como uma esfera, é habitável onde você vai e planta batata nele, mas, na verdade, é um tipo de porta dimensional onde você pode acessar outros mundos. Por isso que há seres presos em planetas, por exemplo. Tá? Então, por isso que o mundo antigo sempre relacionava planetas com entidades. Até hoje, né, nós chamamos, por exemplo, Mercúrio, é um tipo de deus, né, deles, né, um deus de minúsculo, né, mas Júpiter, Saturno, né, Saturno completamente conectado a Satanás. Um dia eu quero falar sobre as estrelas errantes, mas como é um assunto assim que acaba indo para um lado completamente, eu diria assim, ligado ao mundo espiritual, e as pessoas às vezes não têm muito entendimento do básico, quando você vai falar aquilo, as pessoas vão achar que você está apenas imitando, ou está lendo histórias em quadrinhos, sendo que, na verdade, as histórias em quadrinhos, elas são uma imitação do mundo espiritual. Elas plagiaram a Bíblia. Né? Um exemplo, o Flash, aquele cara que corre muito, né, da DC. Ele é um plágio de Elias. Tanto que na história original, o cara que estava fazendo um experimento e de repente algo dá errado lá, e o Flash ele toma uma descarga lá de raio e ele simplesmente começa a ter superpoderes. Eu chamava Doutor Elias. Por quê? Porque Elias é o personagem da Bíblia que corre mais que um rei lá. Ele chegou numa cidade, o rei estava a cavalo e tudo, ele chegou bem antes. Por quê? Ele pega aperta o seu cinto, com certeza o seu traje, né, o trágico quântico dele, pega e começa a correr e vai muito rápido. E diz que deu raios e relâmpagos e trovões e tal na passagem, estava, acho que o tempo tipo fechado. E, ou seja, simplesmente Elias ele corre mais que alguém. Então, olha só como eles plagiaram, né, e transformam esses caras em heróis. A capa do Doutor Estranho, na verdade, é um plágio, né, dessa capa que Elias ele possuía. Então, a gente sempre começa a compreender isso. Voltando aqui. E tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Existe até um personagem da Marvel, eu não me lembro bem o nome dele, acho que é Raio Negro, algo assim. É um personagem que diz que ele, com a sua boca, ele simplesmente desfaz os seus inimigos. Fala, nossa, esse é um plágio grande mesmo do Messias, né? Porque Jesus diz que com o sopro da sua boca sai como uma espécie de raio, que é chamado de espada aguda, né? Como uma espada laser ou algo assim. E alguns, quando você fala para um pregador, ele fala, não, tudo é um símbolo. Fala, caramba, né? Tudo é símbolo, né? Nunca, nada do que a Bíblia fala tem eu diria uma lógica, uma literalidade. Para eles tudo é símbolo. Mas, ou seja, ele tem um poder que sai de sua boca, ligado à frequência e vibração, e esses personagens são apenas uma imitação. Então diz que de sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra. Por que a destra, pessoal, e não a esquerda? Porque a destra está ligado a dar,
outorgar algo a alguém. Tá? No caso, João, está sendo dada uma revelação a ele, então é a destra que é colocada. Tá? Dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto. Olha só, Cristo ele foi morto, né? Ele morreu antes da fundação do mundo. Mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, ele venceu a morte, ele tomou as chaves do inferno. Inclusive, eu não peguei aqui, mas só relembrando, na passagem, por exemplo, de Pedro, que fala que Jesus ele desceu até o Sheol. Sim, ele desceu até o Sheol, tá? Lá, às vezes, nas traduções está escrito assim, que ele apregoou aos espíritos em prisão, mas na verdade o termo lá está mal traduzido. O correto seria ele proclamou, porque também tem esse sentido, proclamou sua vitória aos espíritos em prisão. Ou seja, ele não foi pregar para espíritos em prisão lá, tipo, os sentinelas chegou lá e falou, vocês são bonzinhos, já passaram sua prisão e tal, venham, me aceitem. Não, ele não chamou estes, né? E aí que eu vi que tem algumas pessoas que estão dizendo isso, porque lá está escrito apregoou, então ele apregoou para esses espíritos em prisão. Não, ele proclamou sua vitória a estes seres, tá? Ou seja, ele mostrou para eles, olha, eu venci, né? Olha o que vocês perderam, tá? É isso que ele foi fazer. E aí ele diz, escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As sete estrelas são anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Olha só. É interessante que cada igreja, cada castiçal, ele tem o quê? Uma comunidade. Porque uma igreja é como o quê? Uma comunidade de gente. Lembra que eu comentei de mundos? Todos nós somos parte, a escritura no mundo hebraico, eles entendem que existem 70 nações celestiais. Eu posso ainda provar isso na Bíblia, mas vai ficar muito grande, muito cansativo. Isso o Targum está escrito, na própria Bíblia fala dessas 70 nações e etc. Então, existe o que era o entendimento dos 70 Elohim, os 70 principais anjos, ou seja, líderes dessas nações e tal. Olha que interessante, 70. Né? Sempre um número ligado a 7. E então você percebe que cada castiçal representa uma comunidade, um mundo, ou seja, um tanto de pessoas que são de tal lugar, que estão ligadas e adereçadas a um tipo de entidade que rege a elas. Sempre essa questão hierárquica. Tá?